Em plena safra de café, o roubo do grão deixou os produtores rurais preocupados. Em alguns casos, os bandidos fizeram reféns e trouxeram pânico ao campo. Os roubos a cargas de cafés têm envolvido produtores com violência. Em São Pedro da União, os bandidos fizeram 20 reféns. Em Paraguaçu, 5 ladrões amarraram a família e levaram, além de café, 5 veículos. Em Muzambinho, os cafeicultores da Associação do Bairro Cambuí perderam 50 sacas de cafés especiais. Em Muzambinho, a atitude de uma mãe em acorrentar as duas filhas com necessidades especiais chocou a região. Deslocamos para o quartel, onde retiramos a chave e perguntamos o porquê do ocorrido. Ela tendo relatado que o fato se deve às meninas estando problemáticas, saindo de casa, não obedecem, estariam fazendo uso de droga, prostituição, coisas que ela não aceita. E decorrente a este outro fato também, as meninas também são frequentadoras da PAI de Muzambinho. Segundo a mãe, é problemática também, tanto as filhas como o ex-marido também, e vem decorrente de vários fatores que vêm se agravando ao longo dos anos. Cabo, e ao conversar com as menores, elas confirmam a versão da mãe? Confirmam e falam que não é a primeira vez que isso acontece. Já é decorrente várias vezes. Que ela não aguenta mais, que as meninas não obedecem. No mês de agosto, a justiça chegou para 2 acusados de terem matado o adolescente Pablo de Oliveira Santana em março de 2014. Eles foram condenados a 18 anos de reclusão, mas por serem primários e terem confessado o crime, a pena foi reduzida para 10 anos em regime fechado. A defesa foi realizada pelos advogados Daniel Delgado, José Abdala e pelo defensor público Luiz Roberto Costa Russo. Antônio e Marcelo teriam cometido o crime a mando da mãe da vítima. Eles receberiam R$150 para cometer o crime. Segundo consta dos autos, a mãe da vítima, Cristiane Aparecida de Oliveira, planejou a morte do próprio filho. Consta dos autos que na noite anterior ao assassinato, Antônio e Marcelo foram até a residência de Cristiane, tendo ela fornecido a quantia de R$100 aos mesmos para que adquirissem maconha a pretexto de convidar Pablo para consumirem um entorpecente. A mãe do adolescente já foi condenada a 14 anos de prisão em julgamento realizado em novembro de 2014. Na política, a prefeitura teve que recorrer à justiça para garantir o fornecimento de medicamentos. 21 laboratórios e distribuidoras de medicamentos que não participaram de licitação e, por isso, a farmácia ficou sem alguns remédios. Com tantos citados no processo, a audiência teve de ser realizada no Salão do Júri do Fórum de Guaxupé. A audiência de conciliação entre a Prefeitura e as 21 empresas citadas durou quase 3 horas e terminou em acordo. A audiência foi presidida pelo juiz João Batista Mendes Filho, que no acordo pediu para que a FEBRAFAR, Federação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a Unimed e o Conselho Regional de Medicina tomem ciência do acordo. Os médicos particulares que receitam os medicamentos deverão apenas receitar medicamentos genéricos para os pacientes que precisam da farmácia popular. No mês de agosto, o juiz Milton Biagione Furquim, da Primeira Vara Civil de Guaxupé, deu a sentença do processo civil movido pelo Ministério Público em face de 12 dos 13 vereadores da cidade. Na sentença do primeiro processo movido pelo promotor Cláudio Marins, o juiz julgou em parte os procedentes do pedido do MP e cassou os direitos políticos de 10 vereadores envolvidos que recorreram da decisão. No mês de julho, começou a corrida eleitoral nas prefeituras brasileiras. O primeiro candidato a prefeito que confirmou a candidatura em Guaxupé foi Barreto, do PRB, tendo como vice Daniel Guzmán. Os 2 candidatos tiveram a maior chapa da campanha eleitoral, com 4 coligações. Logo depois foi a vez dos outros 2 candidatos se lançarem para a disputa. O prefeito Jarbas Correia Filho e o vice Dr. Heber Hamilton Quintela concorreram à reeleição, enquanto o PT lançou chapa pura, encabeçada pelo médico gastroenterologista Raul Clemente Júnior e Paulo Stempinensky. Tendo os nomes dos candidatos, foi a vez da TV Sul se organizar para a realização do momento mais aguardado do ano, o debate entre os candidatos.
Estiveram presentes na sede da TV Sul os representantes do candidato Barreto, do PRB, Dr. Raul, candidato do PT, e representantes do candidato à reeleição Jarbinhas, do PSDB. O encontro tratou das regras do debate para a eleição 2016, que deve acontecer no próximo dia 29 de setembro, último dia de campanha eleitoral no rádio e na TV. Este é o terceiro ano de debate promovido pela emissora de Guaxupé. A TV tem mantido essa tradição na política municipal e não podia deixar de ser diferente, apenas a gente acrescentou algumas coisas para apimentar um pouco mais o debate. O que a população sempre espera é isso, é o confronto de ideias. E esse confronto de ideias, se a gente coloca uma regra um pouco mais justa, fica um debate mais caloroso. Em 20 anos, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé, a Cochupé, recebeu pela primeira vez a visita de um ministro de Estado. Blairo Maggi é o ministro de Agricultura do governo Temer e esteve na cidade conhecendo a cadeia produtiva do café, que é comercializado para todo mundo. Não conhecia esse segmento da forma como conheço agora depois dessas visitas. E fico muito bem impressionado com tudo que vi, porque é uma atividade que é cuidada e controlada, que vem desde o campo da área de produção com os produtores agrícolas até chegar na parte de exportação, quer dizer, com um cuidado, um café diferenciado, atingindo vários mercados diferentes e trazendo valor ao café. Quer dizer, quando nós fizemos isso, nós estamos trazendo ao país mais emprego, mais renda, mais receita, e é isso que todos nós desejamos, uma cadeia bem completa. E por falar em cafeicultura, uma ideia inovadora surgiu para adubar café orgânico. Um engenheiro agrônomo vem recolhendo resíduos orgânicos em bares, lanchonetes, escolas e mercados e os transformando em adubo orgânico na Fazenda Túlia. O ano de 2016 foi marcado por uma febre mundial. O jogo Pokémon GO chegou ao Brasil no início do mês de agosto e, claro, levou caçadores de Pokémon para as ruas, inclusive em Guaxupé, onde existem 2 ginásios Pokémons na cidade. Depois de anos do fechamento de entradas clandestinas, mais uma foi aberta no bairro Jardim Bela Vista, em meio a uma horta na cidade. A entrada clandestina pelas margens da BR-491 passa pelo meio da plantação e traz transtornos e insegurança aos moradores. Abrindo uma rua clandestina aqui, como vocês podem ver, onde traz transtorno de poeira, de vandalismo aqui à noite, que quando tem um acesso para roubo, aqui nós tivemos tiroteio aqui à noite, que acordar meia-noite aqui, que eles roubaram moto da cidade, usaram essa via como saída. Aqui nós temos um transtorno de outras pessoas que vêm de outras cidades, que passam correndo, não respeita regras, nem de velocidade, nem nada, né? E o que o senhor e os moradores querem? Olha, nós precisávamos simplesmente que eles cumprissem as leis, né, e fechassem essa rua clandestina, porque isso aqui não existe. Uma das festas mais tradicionais da cidade teve alteração neste ano. A Exposição Nacional das Orquídeas, que até então acontece na Casa da Cultura, teve de ser realizada em uma tenda no estacionamento do Parque Mogiana por determinação do Corpo de Bombeiros. No esporte, a Sociedade Esportiva Guaxupé voltou para disputar a Taça BH, que aconteceu pela segunda vez em Guaxupé. Mas os Tigres de Minas não foram tão bem e acabaram se despedindo da competição já na primeira fase. Logo depois, os Tigres de Minas anunciaram Forlani como técnico da equipe que iria disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas não foi bem o que aconteceu. A situação foi resolvida com a chegada de Marcelo Albino, que estava no José Bonifácio, em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Justamente é um desafio profissional, uma proposta que me foi feita aí pelo presidente, né, e que me colocou a par de todas as dificuldades e de todas as situações que a gente poderia encontrar de facilidade ou dificuldades. E mesmo assim aceitei assumir o compromisso, né? A gente sabe que é uma oportunidade também para mim, não só para os atletas, e de fazer um grande trabalho e pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nesse período todo, né? O mês de agosto foi marcado pela Olimpíada no Rio de Janeiro e claro que Guaxupé teve representantes. O jornalista Luiz Antônio Prósperi carregou a tocha olímpica em Sorocaba. O ator Marcos Frota relembrou o personagem Tonho da Lua ao ficar frente a frente com o símbolo olímpico, que também esteve na cidade, ao menos em exposição no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé.
Já pai e filho ciclistas assistiram de perto às provas de mountain bike, que teve Rubens Donizete Valeriano de Monte Santo de Minas como um dos representantes brasileiros. Depois de todo o alvoroço, os atletas da canoagem em Muzambinho voltaram aos treinos de olho na Olimpíadas de Tóquio em 2020. É puxado, mas para quem quer conseguir uma vaga nas Olimpíadas em 2024 tem que pegar firme. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. No mês de agosto, você conferiu a história da Léa Mineira, uma doméstica que sonha em gravar o segundo CD. Se tudo como está, faz de conta que não vai embora. De nós dois quem vai ficar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem esta mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega ao fim. Outro talento mostrado foi o da Maria Aristenes, que desde pequena toca acordeon, uma das poucas da cidade. Um dos livros mais queridos completou 40 anos no mês de agosto de 2016, Curtições de Pitu, do escritor e poeta Elias José. O livro é uma autobiografia do autor, nascido há 80 anos no distrito de Santa Cruz da Prata, e muitos guaxupeanos nos deixaram nestes 2 meses. O jornalista Eliakim Araújo, que era nascido em Guaxupé, morreu em Fort Lauderdale, vítima de câncer. E Valdete Carnevale, esposa do ex-presidente da Câmara Inaldi Carnevale, partiu no mês de agosto, assim como o ex-vice-prefeito e comerciante Joaquim Cecílio Ribeiro, o Joaquim da Casa das Linhas e a pequena Luísa Bueno, que foi uma guerreira ao longo da vida.